eu vou começar, gente, assim, eu vou trazer alguns panoramas da eleição para a Prefeitura de Maringá. Então a gente vai começar por esse destaque. Ontem, domingo de eleição, o Silvio Barros, do Progressistas, foi eleito prefeito para os próximos 4 anos aqui em Maringá. A vitória foi em primeiro turno e foi divulgada por volta das 6h30 da tarde. Um pouquinho mais tarde, perto das 7 horas, aí com 100% das urnas apuradas, Silvio somou 65,57% dos votos, mais ou menos aí, um pouco mais de 131 mil eleitores, confirmando a última pesquisa que indicava essa vitória já no primeiro turno. Silvio assume a prefeitura em janeiro de 2025, vai até dezembro de 2028. Esse será o terceiro mandato de Silvio Barros à frente da prefeitura de Maringá. Ele já esteve por lá de 2005 a 2008 e depois uma reeleição entre 2009 e 2012. Vice-prefeita será Sandra Jacovós, que é do PL. Em segundo lugar, na eleição de ontem, ficou o vice-prefeito Edson Escabora, do PSD, que obteve 21,89% dos votos. Em terceiro lugar, ficou Humberto Henrique, do PT, com 8,62%, seguido de Evandro Oliveira, com 3,69%, e depois Pastor José, com 0,24%. No total, votaram ontem 214.959 eleitores aqui em Maringá. Então, agora eu vou para os votos válidos. 201.045 votos válidos, 6.371 votos em branco, 7.543 votos nulos. E aqui o número que talvez mais chame a atenção nessa situação de eleitores na cidade. Então, o destaque é para Silvio Barros, que foi eleito em primeiro turno. E o segundo destaque, vamos colocar assim, é o número de abstenções em Maringá. Altíssimo, 85.327 eleitores deixaram de votar. Esse número é equivalente a 28,42% do total de aptos a votar nas eleições aqui em Maringá. Para você ter uma ideia com relação a abstenções, no Brasil, a média de abstenções ficou na casa dos 21,71%. E em Maringá, o número de abstenções bateu 28,42%. Ou seja, 85.327 eleitores deixaram de votar. Significa que essas abstenções poderiam, de alguma maneira, mudar o cenário. E a gente alertou para isso ontem durante a nossa cobertura aqui. Poucas filas, tem um fenômeno diferente acontecendo, tem também aquela questão dos indecisos, não sabiam e não sabiam em quem votar. Então tudo isso se reflete nessas abstenções. Tem muita gente que não está mais enxergando na política solução para os problemas sociais, para os problemas que a gente vive no dia a dia das cidades. Pelo menos esse é um panorama que a gente pode colocar sobre a mesa para discutir. E eu já começo com você, Daniel Matos. Eleição vencida em primeiro turno, número de abstenções elevadíssimo em Maringá, 85 mil eleitores. É muita gente que deixou de votar, Daniel. É muita gente, né, Paulo? Um número expressivo que poderia mudar o rumo das eleições, tanto no executivo quanto no legislativo. Se você comparar com 2016, Paulo, 2016 foram 18% só de abstenções. Não vamos nem comparar com 2020, que era pandemia. Um ano de pandemia, né? E mas fica 2016 foram 18% de abstenções. Dessa vez, Maringá se superou. Acredito que o maringaense não se interessou tanto pelas eleições. Tanto que a eleição até sábado foi muito tranquila, muito, né? Parecia que nem estava tendo eleição em Maringá, não teve debate, não teve aqueles enfrentamentos costumeiros de eleições municipais. E aí o maringaense foi se desinteressando, acredito que jogando a toalha, já está definido, já está decidido. E aí a prova está aí na urna. Muita gente não foi votar, o que prejudica o processo. Mas aí a vitória do Silvio mostrou as pesquisas estavam certas, a rua, né, que é o principal fator de pesquisa, é a rua. Por onde você anda, por onde você conversa. E pelo número expressivo da quantidade de vereadores que fez a coligação que apoiava o candidato. Então agora é momento do candidato que ganhou unir as forças, né? É interessante a cidade se unir em torno do bem maior. Foram várias as promessas e promessas grandes, como principalmente construção de 2 UPAs. Isso com certeza vai transformar a cidade de Maringá no quesito saúde. E aí vamos estar de olho, a imprensa, como sempre, cobrando da forma mais transparente possível. Mas
É triste ver uma cidade igual Maringá, uma cidade que sempre está em desenvolvimento, 28% de pessoas não foram às urnas. Ô, Regiane, eu vou pegar um gancho do Daniel e depois você faz todo o teu panorama também sobre tudo que aconteceu na eleição de ontem. Mas passado a campanha, Silvio Barros é eleito prefeito, inclusive desses 85 mil eleitores que não foram votar. É prefeito da cidade. Exatamente. Vamos começar o meu bom dia e a minha fala dando parabéns mais uma vez aos eleitos, né, aos vereadores, vereadoras, ao nosso futuro, agora atual prefeito Silvio Barros e a dona Sandra Jacovós. Desejo sucesso a vocês todos nessa caminhada. Agora, quando a gente pega esses números, Paulo, 86 mil pessoas ali, e a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado é de praticamente 100 mil, né, arredondando aí para não fazer esse cálculo agora. Então, você veja que realmente poderia fazer uma diferença. Não sabemos se exatamente essas pessoas fariam a diferença para o segundo colocado, mas sim. Então, o trabalho se reinicia até da nossa parte aqui, para que nas próximas eleições, né, porque a campanha já começa no dia 1º, 2 de janeiro, para 2026, que a gente consiga transformar a mentalidade das pessoas e que elas vão votar, né, que elas exerçam, sim, esse direito que é delas de escolher um candidato. Mas acredito eu, com a entrada do Silvio e com a Sandra, especialmente aqui em Maringá, onde realmente as pessoas mostraram que Maringá merece mais, né, como o slogan da campanha, as pessoas queriam essa modificação, né, visto a tudo que a gente até tem trazido aqui na bancada, né, como referência da comunicação em Maringá e na região. Então, a gente colocou e cobrava, né, porque a função dessa bancada aqui é realmente fazer a crítica para que ela sirva como construção. E com isso, os eleitores prestaram atenção na dinâmica estabelecida e aceitaram a mudança. Ô Ângelo, se eu imaginar aqui os votos brancos e nulos, se eu pegar esses números e se somar aos eleitores que não foram, porque alguns vão até a urna e digitam branco, outros digitam nulo, certo? Nós vamos para mais de 35% de gente que não quis votar em ninguém. Pois é mais que o dobro, foi 17%, a média tem sido 17%, 16%, chegou até 15%, mas é um absurdo, né? Lembra até a votação do Pablo Marçal, 28%, sem imaginar que 28% da população de uma cidade igual a São Paulo, estou num sujeito, né, desse, com uma ficha dessa, até laudo falso inventou, né? Então você tem um pessoal que está realmente fora da curva, aí mistura-se a indiferença em relação à política, em relação à própria cidade. É um pessoal que não vai poder reclamar, são 28% de pessoas de Maringá, 85 mil, que não vão poder reclamar. É aquele anúncio da lanchonete que faz lá aquele sanduba, né? Que o sanduba vem de graça, não tem nada dentro do sanduba. Não pode reclamar, porque ele não votou, né? Então, aí, eu aguardo, tomara que tudo dê certo. Maringá votou pela primeira vez, tinha a vida inteira, a média, 21 vereadores, agora tem 23, então nós temos, em tese, 23 observadores, fiscalizadores do povo, fiscais do povo. Vamos falar de vereador daqui a pouquinho. Então, eu estou aí esperando, acho que foi legal e eu estou esperando as duas UPAs só. Pamela Bussolini. Olha, Paulo Caetano, sobre essa nossa eleição majoritária aqui em Maringá, primeiro, esse número de abstenções não me assustou, porque acho que eu já imaginava. Não tem pesquisa melhor, não tem nada mais preciso que você ir para a rua, em diversos bairros, andar no comércio, conversar com as pessoas, para saber, né, como vai se desenrolar a coisa. Nessas eleições, o que eu senti, acho que eu falei algumas vezes aqui, as pessoas estavam muito assim na retranca, não estavam abertas para ouvir candidatos, muito assim, até fugindo de se envolver em política. Ah, não, eu não gosto. Ah, eu não moro aqui. Sabe, bem fechadas. E o que acontece? Claro, na minha opinião, aquele pensamento do Platão, ele é perfeito, né? Ele fala assim, olha, se você não gostar de política, é um direito seu, mas a partir do momento que você não gosta, que você não se envolve, quem gosta e quem se envolve é que vai colocar os seus lá, as suas ideias, os seus interesses. E aí realmente não se pode reclamar.
Então, as pessoas que não se envolvem, que não foram votar, que se abstiveram de participar, né, depois elas não podem reclamar, porque, afinal de contas, elas abriram mão de fazer as suas escolhas, né? E isso é muito importante. Agora, eu, sinceramente, não sei se no modelo político que a gente tem hoje, de regras e tudo mais, se na próxima eleição, por exemplo, que daí nós vamos escolher deputados estaduais, deputados federais, presidente, se a gente vai ver uma diminuição dessa abstenção. Eu acho que pode até ou manter ou até aumentar, porque as pessoas estão muito desanimadas com o que elas estão vendo no contexto aí do país. Então, Maringá, claro, é uma... Como é que eu posso fazer? Um corte, né? As cidades são um corte, mas é muito do sentimento que o eleitor brasileiro tem hoje. Esse desânimo, essa vontade de não participar. E a gente tem que começar a refletir do porquê disso, né? A gente tem que mudar as regras para fazer diferente. No mais, claro, parabéns aos eleitos não só em Maringá, né? Vamos por o Silvio e a Sandra, mas na nossa região, né? Vou falar de algumas cidades também, Pâmela, já. A toda a região. E o Silvio, né? Coragem, força, porque a verdade é a seguinte, ele vai pegar uma cidade em obras, né? Sabe quando você tá fazendo a casa e tá com problema com o pedreiro e Então, ele vai pegar uma bucha aí que haja coração. Se a gente começar a pensar, tem a questão da rodoviária que nunca termina, aqueles banheiros horrorosos, eixo monumental, não sei mais o quê, Oscar Niemeyer, então, é muita coisa. Então, força aí pro Silvio e a Sandra, né? Mas, claro, parabéns, e a gente espera, torce sempre pelo bem da cidade e que seja um bom mandato. Professor Jorge, Silvio Barros eleito no primeiro turno, 65,57% dos votos. Aí depois Escabora vem em segundo, Humberto Henrique em terceiro. E o número de abstenções, que é um outro destaque da eleição de ontem aqui em Maringá, 85.327 eleitores não compareceram. Bom, é uma resposta. Esses daí ficariam em que lugar, Paulo? Em segundo lugar ou ganhariam a eleição? Professor, não, mas colocaria um segundo turno certamente, professor. Então, a pergunta é, por que isso está ocorrendo? Porque esse fenômeno aí de não querer está ocorrendo quando houve todo um debate, voto, etc, etc, etc. Pode ser uma resposta aos poucos candidatos, pode ser uma resposta a isso. Paulo, porque quando você vê os 10 minutos de tempo que havia aí na programação para os candidatos divulgarem seus projetos, você vê que o Silvio Barros tinha 4 minutos e pouco, né? Era mais, aí quase da metade do tempo, enquanto o Escabora, que é situação, tinha 2 minutos e 40 segundos, e depois Humberto Henrique, 2 e alguma coisa. Claro, depois 47 segundos do Evandro e o Pastor 0. Aí você diz, mas então quantos candidatos havia em Maringá? Aí, na verdade, aparecem 5, no entanto, no tempo que as pessoas estão vendo, você só consegue ver, na verdade, 3. Por quê? Porque 47 segundos oi, e já foi o tempo. Então, me parece que um primeiro ponto ali é bastante relevante enquanto a essa exposição. Essa exposição também resulta em adesivos, nos banners pelas ruas, e aí você vê o volume de campanha. O Silvio teve um volume de campanha significativo nas ruas que você estava ele, o banner dele, claro, com um vereador, mas também o dele com a Sandra Jacovoso. Então você vê um volume de campanha, um volume de presença, enquanto a princípio haveriam 5, mas em um volume, e aí é tempo, imagem, você vê o predomínio quase que absoluto do Silvio Barros. Então, quando as pessoas, olha só, meu pensamento é que pode ter sido uma rejeição a um único candidato. Então, a leitura possível é que as pessoas não votaram porque as pessoas não tinham opção. Compreende? Então, você vê um candidato com super destaque, mas porque o grupo se coesiona em torno de uma liderança ou em torno de uma expectativa. A fala do Silvio, o projeto do Silvio, a gente merece mais, mas tem uma vírgula.
E qual é a vírgula? Pode melhorar. Ora, se algo está em 9 e vai para 9,001, melhorou. Então, não há uma melhora propriamente dito do que se espera, uma transformação. As pessoas associam melhora à transformação. Mas quando você coloca o pode melhorar, qualquer ponto, qualquer coisa que já está, um asfalto, um buraco a menos, melhorou. Então, me parece que agora a população deve se dedicar ao plano de governo. E esteve aqui a vice do Edson Escabora e diz, o plano de governo é a lei da gestão. E quem não cumpre pode ter graves consequências. Ora, então, agora as pessoas têm a Bíblia, têm um bom livro e o plano de governo, porque é de lá que se pode melhorar, vai ter que melhorar. Então, se o Hospital da Criança foi inaugurado, e esse é um detalhe, Paulo, eu estou assim, observando as estratégias dos políticos. Primeiro eu vou fazer uma festa quando sai a ordem de serviço. Mas eu também faço hoje festa quando saiu o edital de tal licitação. Só que no Hospital da Criança é uma coisa que teve a chamada fase. Então, a fase 1 teve grande festa. Então, a fase 2, outra festa, fase 3, e aí, então, inauguramos a fase das fases para as campanhas políticas. E aí você vê algo que deveria estar integralmente funcionando, só está numa primeira fase. E aí a segunda não sabemos, e a terceira não sabemos, e a totalidade daquele serviço pode ser um tema de inúmeras campanhas. Então, ou pode melhorar, tomara que árvores sejam repostas, mas talvez uma árvore a mais já melhorou. E esse é o lema de uma campanha que não tem uma promessa de eu vou fazer. Pode melhorar, mas pode também não melhorar. Ô Fernando Tupan, o panorama que você enxerga aí sobre a eleição em Maringá. Silvio Barros no primeiro turno, abstenções lá no alto e o candidato da gestão, Edson Escabora, fazendo aí pouco mais de 20% dos votos. Paulo Caetano, eu vou confessar para você que eu fiquei de cara. Eu achei que foi uma lavada que não teve tamanho. O que chama atenção para mim, por exemplo, foi a esquerda fazer 8%, mostra aí Maringá que o lado vermelho da força está agonizando na cidade e vai ter que repensar bastante para 2026, tanto a nível municipal, pensando nas eleições estaduais de 26, como a nível federal. É preocupante. O PT, quando era esperado um crescimento, tanto aí em Maringá como aqui em Curitiba, repetiram as 3 cadeiras e não foi além, apesar de o pessoal aqui em Curitiba eleger o primeiro vereador da história. Mas, Paulo Caetano, o que chama atenção aí foi uma coisa que os vereadores tentaram fazer com a Cris Lauer e ela acabou sendo a mais votada. É isso que a gente está enxergando aqui. Vai ser um novo começo e vamos ver qual é o caminho que será dado pelo Silvio Barros daqui para frente. Pelo o que eu vejo, por exemplo, se for pensar no Silvio Barros, vai ser um governo de conciliação e sem ficar chutando canela dos adversários, como foi feito em 2022. Então, Maringá pode esperar, vai ser um novo tempo e o Silvio Barros, que saiu de uma rejeição no início da campanha de quase 50% para isso. Vocês estão falando do número de rejeição aí em Maringá. Aqui em Curitiba, Paulo Caetano, nós tivemos quase uma Maringá de abstenções. Isso mesmo, quase 400 mil pessoas não foram votar na eleição de ontem aqui em Curitiba e foi uma eleição bastante tranquila, onde deu Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio. E você pode esperar para Curitiba aqui
nós teremos mudanças no comando da campanha e alguns nomes devem dançar, principalmente um dos mais visados é do Luiz Fernando Jamur, que é secretário de governo do Rafael Greca e também ligado ao Luciano Dutti, o candidato da esquerda que ficou de fora aqui em Curitiba. Paulo Caetano.